Bom dia, amada igreja, bom dia, meu irmão, bom dia, meu irmão, minha irmã, que a graça do Senhor Jesus possa se fazer presente em nossas vidas. Mais um domingo, o dia do Senhor, um dia que o Senhor nos concede para adorarmos de uma forma mais intensa. Então, que você possa aproveitar esse dia, a começar pela escola bíblica dominical que iniciaremos dentro de instantes. Eu quero estar orando com você, eu quero estar abençoando a sua vida, abençoando a vida da sua família com a palavra do nosso Deus. Vamos falar com o nosso Deus neste momento. Pai, nós te louvamos, nós o exaltamos, nós o bendizemos, porque o Senhor é santo. Tu és digno de todo louvor e de toda a nossa adoração. Nesta manhã, onde o Senhor nos proporciona mais uma oportunidade de vivermos essa vida, de entendermos os teus propósitos para as nossas vidas, nós nos prostramos diante de Ti para adorá-lo e colocamos diante do Senhor as nossas vidas, os nossos familiares, para que em todos os momentos possamos viver uma vida santa diante do Senhor. Que neste domingo, ó Pai, possa ser um domingo esclarecedor, que mais uma vez a Tua santa palavra venha iluminar as nossas mentes, venha nos inspirar, para que a cada dia mais possamos nos aproximar do Senhor em conhecimento e prática. Obrigado pela vida da Igreja Batista Esperança. Nós colocamos diante do Senhor os teus filhos e as tuas filhas nesse exato momento. Aqueles, ó Pai, que estão passando por suas lutas pessoais, aqueles que estão vivendo o dilema da enfermidade. Ó Pai, em nome de Jesus, com suas mãos de cura, o Senhor possa curar, que o Senhor possa sarar o seu povo, seja física, seja emocional, seja a cura espiritual. Obrigado por esse dia, onde nós, como batistas, como crentes em Cristo Jesus, lembramos do dia da Bíblia, palavra do Senhor, inspiração do Senhor, que nos concede vida, e nós te louvamos por isso. Abençoe esta hora, abençoe este momento. Obrigado pelos teus filhos e tuas filhas que estão visualizando, estão ao alcance dessa transmissão. Que o Senhor possa abençoar os seus lares. Abençoe a nossa escola bíblica dominical desta manhã. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. É muito bom estarmos na casa de Deus, nesse domingo tão ensolarado, tão bonito, e nós agradecemos a Deus por aqui estar. E hoje nós celebramos o dia da Bíblia. Nós louvamos a Deus pela sua santa palavra, porque nós sabemos que a palavra de Deus, ela concede-nos vida e em abundância. A palavra de Deus, conforme está escrito na própria palavra de Deus, ela se autoafirma, né? Ela faz as suas afirmações. Na palavra nós encontramos que a palavra de Deus é a luz. Salmo 119, versículo 105, está escrito lá: a tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. A palavra de Deus é lâmpada, é luz para guiar os nossos passos. A palavra de Deus, ela ilumina os nossos caminhos. Às vezes ficamos perdidos, sem saber o que fazer, e temos tudo aqui, tudo que nós precisamos está inserida, nós encontraremos na palavra de Deus. Mas por que nós confiamos nesta palavra? Por que nós acreditamos na Bíblia? Porque nós confirmamos e temos a certeza de que ela não contém a palavra de Deus, mas sim, ela é a palavra de Deus, e ela mesmo nos responde. Nós
confiamos na Bíblia como sendo a palavra de Deus, porque ela foi inspirada por Deus, conforme 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia é um compêndio, é um manancial, onde Deus ali, Ele usou vidas para escrever. A Bíblia é revelação de Deus, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. E nós sabemos que essa confiabilidade dar-se-á devido à sua inerrância. Ela não contém erros. Pelo fato de ser inspirada, ela não contém erros. E a Bíblia, ela é especial, porque ela não foi escrita como os outros livros, as revistas, os livros seculares, por qualquer pessoa. A Bíblia, conforme está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz que ela foi escrita por homens inspirados da parte de Deus. Diz assim, 1 Pedro capítulo 1, 20 e 21, acima de tudo, porém, lembrem disto, ninguém pode explicar por si mesmo uma profecia das Escrituras Sagradas, pois nenhuma mensagem profética veio da vontade humana, mas as pessoas eram guiadas pelo Espírito Santo, quando anunciavam a mensagem que vinha de Deus. Homens, mulheres que foram inspirados pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus, a fim de escrever a sua palavra. É por isso que nós confiamos na inerrância da Bíblia, ela não contém erros. É por isso que nós acreditamos que ela não contém a palavra, mas ela é a palavra de Deus. E ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus cura, a palavra de Deus transforma. Já leu a sua Bíblia hoje? Tem lido constantemente? Tem alimentado o seu espírito neste alimento robusto, nesse alimento completo, nessa vitamina que vem de Deus diretamente para nós? Pense nisso, que nesse dia possa ser um dia de reflexão. Como está a minha leitura? Como está a sua leitura? Como eu tenho encarado a palavra de Deus? Qual é a minha visão acerca dela? É de Deus? É inspirada por Deus? Pode transformar a minha vida? Cabe essa reflexão nesse dia. E que Deus continue nos abençoando. A nossa igreja é uma igreja bíblica. É uma igreja que coloca em primeiro lugar, acima de todas as coisas, a palavra do nosso Deus, pois ela é a luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés. Que Deus nos abençoe poderosamente. Nós estaremos orando e já nos preparando para a escola bíblica dominical, lembrando os irmãos que fazem parte da música, do louvor da igreja. Hoje, após o culto da noite, eu quero dar uma palavrinha rápida com vocês. E amanhã, às 19h30, na segunda-feira, eu estarei me reunindo com algumas irmãs para realmente a gente
fazer uma avaliação e pensarmos para o próximo ano acerca da EBD e principalmente da EBD infantil, das classes das crianças e do culto infantil. E na quinta-feira eu já convido todos os irmãos que farão parte, serão eleitos na nova diretoria para o ano de 2021, para que possamos estar aqui no templo, na próxima quinta-feira, às 19h30, para estarmos orando em prol da nova diretoria, da liderança da Igreja Batista Esperança, mas também para que possamos estar avaliando a parte administrativa da nossa igreja. Que Deus possa nos abençoar, nos fortalecer e que através de sua palavra possamos ainda mais crescer para a honra e glória do nosso Deus. Oremos. Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés e que nos transforma a cada dia. Que nessa manhã, Senhor Deus, usando a escola bíblica dominical como instrumento do Senhor, possamos ser alcançados por ela, possamos ser transformados por ela. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Passa a palavra ao irmão Neto, para que assim possamos estar dando início à nossa escola bíblica dominical. Vamos trabalhar isso. Bom dia, queridos. Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creio que em breve nós poderemos dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Creio que muito em breve estaremos de volta à nossa rotina, aonde juntos poderemos estudar a palavra de Deus, principalmente no domingo pela manhã, e juntos aprendermos mais da sua palavra. E hoje, como dia da Bíblia, um dia tão importante para nós como batistas, como cristãos, em que a nossa fé, ela é puramente fundamentada somente na palavra de Deus. Porque assim nós cremos que ela é única, ela é eficaz, ela é completa, ela é também atualizada. Qualquer pessoa que disser que a palavra de Deus precisa ser atualizada, deva ser considerado anátema, maldito, porque a palavra de Deus ela não requer atualização, porque ela é sempre atual. E se nós cumprirmos toda a palavra de Deus, com certeza agradaremos e muito ao Senhor. Nós estamos ainda no livro de Eclesiastes, é o estudo dos mistérios, o mistério dos atos de Deus. Semana passada nós só conseguimos dar uma olhada em 2 pontos, que foi o lugar do sofrimento na vida humana, que está no capítulo 7 e capítulo 8 de Eclesiastes, o mistério da vontade de Deus, que está no capítulo 9. E hoje nós iremos encerrar com o capítulo 10, o 11 e o 12 desta lição, o mistério dos atos de Deus. Muitas vezes nós nos questionamos como Deus tem agido, mas isso porque somos humanos, e não compreendemos muitas vezes a vontade de Deus, mas sabemos que ela é boa e agradável. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela é boa e agradável. E nós precisamos ter muito discernimento e sabedoria para podermos entender a vontade de Deus. Como cristãos, sabemos que não dependemos das coisas que acontecem no nosso viver, porque a nossa confiança está na providência amorosa de Deus. Confiamos no Senhor para nos guiar e nos ajudar. Essa deve ser a nossa confiança. No capítulo 10,
onde vamos estudar a excelência da sabedoria, ele começa, o autor da lição, fazendo referência ao capítulo 10, versículo 12a, que diz assim: nas palavras da boca do sábio há favor, ou são agradáveis. Olha que interessante isso. As palavras da boca do sábio são agradáveis. E na parte B, ele conclui dizendo: mas os lábios do tolo o devoram. Quer dizer, o próprio tolo, ele se autodestrói com seus próprios lábios, enquanto que o sábio tem a sua palavra agradável. A pessoa sábia, ela falará coisas que edificam, que fortalecem e dão ânimo, mesmo em momentos de dificuldades. Palavras sábias fazem diferença. Podem até parecer duras, e muitas vezes o são, mas certamente necessária. Isso não quer dizer que tudo que é dito, mesmo sendo verdade, seja adivinho da sabedoria. Interessante. Apóstolo Tiago, se eu não me engano, ele diz que se você não tem sabedoria, peça a Deus que o dá, e Ele a dá com abundância. É interessante nós percebermos isso. A excelência da sabedoria, ela está em buscar em Deus todas as vezes que nós vamos falar alguma coisa a alguém ou a algumas pessoas, para que não façamos sem sabedoria, porque as palavras da boca do sábio, elas são agradáveis. Quando você fala com sabedoria, com certeza as pessoas irão compreender, porque elas vão ouvir as palavras e vão colocar em práticas essas coisas. Enquanto quando o tolo fala as suas palavras, elas próprias o devoram, porque as pessoas não entendem e elas não são aplicáveis. Mas como ele diz aqui, mesmo em momentos de dificuldade, palavras sábias fazem diferença. Podem realmente às vezes até parecer duro, mas o que ela faz? Ela traz um impacto para que a pessoa venha a refletir. As palavras faladas com sabedoria, com certeza, elas edificam as vidas das pessoas, enquanto que palavras faladas sem sabedoria, como as palavras do tolo, elas fazem o que ela destrói em vez de progredir. A Bíblia diz que se você não vai abençoar em alguém, então você não faça nada, né? Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, já comete pecado. Quer dizer, se você vai dizer alguma coisa que vai prejudicar uma pessoa, o que você tem que fazer? Você tem que pensar muito bem para não ofender a pessoa. Então, usar palavra com sabedoria, né, é um dos nossos principais testemunhos como servos de Deus, porque falarmos palavras ao vento não nos edificam e nem edificam ninguém. Necessário se faz ter discernimento vindo da parte de Deus para o momento certo. Então, todas as vezes que nós vamos falar alguma coisa, ou alguém, ou alguma situação, devemos perguntar ao Senhor para que Ele nos dê palavras para que sejam ditas. E isso nós já vimos nos estudos anteriores, até mesmo no livro de Jó, em que aquele último amigo de Jó que falou, ele esperou todo mundo falar para depois ele se pronunciar, para dizer as suas palavras. Então, ele pensou muito bem, ele usou com sabedoria o tempo que lhe é necessário para que isso aconteça. Muitas vezes, as palavras ditas sem pensar, sem ser analisadas, elas causam um estrago tremendo, enquanto que se ela for bem dita, ela for bem analisada e bem estruturada, com sabedoria, com certeza, ela não causará estrago nenhum, mas trará também reflexão. Palavras de graça sejam adequadas àqueles que necessitam, seja uma conversa pessoal ou em público.
Aqueles que não usam da sabedoria são os mesmos prejudicados por suas palavras ou ações desastrosas, como a gente falou. Como ele diz, se nós não temos discernimento ao dizer palavras de sabedoria, muitas vezes é melhor ficar quieto, né? Se não tem nada para dizer, ficar quietinho. E se for falar alguma coisa, ela tem que ser com a aprovação de Deus, perguntando ao Senhor para que o Espírito Santo que habite em nós, ele nos traga palavras de graça, palavras de conforto, de tranquilidade, como ele diz aqui. Palavras de graça que sejam adequadas àqueles que necessitam. Pessoas que estão vivendo momentos difíceis, a gente tem que ter palavras tranquilas, de graça, para que elas tenham, elas recebam aquilo como ajuda, como ânimo, e não como desânimo ou crítica, das quais vai piorar a situação, em vez de melhorá-la. Aqueles que não usam de sabedoria são os mesmos prejudicados por suas palavras. É uma realidade. Quando nós não usamos de sabedoria, falamos às vezes no calor da discussão, nós somos os mesmos a serem prejudicados por nossas palavras, porque as palavras, quando elas saem da boca, você não tem como consertá-la. Ela foi lançada e ela pode causar o estrago dela e você não terá como reverter isso. Então, as palavras têm que ser usadas com sabedoria. Ideias desastrosas são baseadas em tolice e prepotência. O tolo fala demais, nunca se cansa e acaba atropelando a si mesmo. Imaturidade faz parte do comportamento dos tolos. A sabedoria está na maturidade, a medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir dignamente diante de Deus e da sociedade em geral. Nós vivemos dias hoje que ouvimos muitas pessoas falarem. E muitas pessoas, às vezes, elas falam no calor da emoção. E isso é um problema, porque, às vezes, falar no calor da emoção, ela pode nos trazer essa lição, terceiro ponto, a excelência da sabedoria. Então, muitas pessoas podem, no calor da emoção, falar coisas sem pensar. Como ele diz aqui, a sabedoria está na maturidade, que nós precisamos ter, na medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir, dignamente diante de Deus e da sociedade em geral. Queridos, quando nós, domingo passado, a gente havia falado sobre isso, ler o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes como um manual de comportamento para o povo de Deus, seria excelente se nós conseguíssemos colocar em prática todos esses conselhos, todas essas atitudes que Deus deixou através de Salomão, para que nós tenhamos uma vida tranquila. Jesus, quando ele diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Jesus está dizendo assim, se você buscar primeiro a palavra de Deus, se você buscar primeiro todo o ensinamento que está dentro da palavra de Deus para você viver, as outras coisas serão acrescentadas. Por quê? Se nós vivermos conforme Deus quer que nós vivamos, as outras coisas serão apenas consequências. Então, quando Jesus diz isso, ele fala exatamente para isso, que nós deveríamos estar atentos à vontade de Deus para nossas vidas, dentro daquilo que ele já havia falado através das Escrituras. Então, se nós atentarmos para isso, atentarmos para esses conselhos, a excelência da sabedoria, no nosso viver, no nosso falar, aprendermos a ter maturidade, a não sermos como crianças diante do Evangelho, a nossa vida, com certeza, ela vai ter uma mudança significativa. Muitas vezes nós queremos que Deus faça as coisas para nós, mas nós mesmos não temos atitude para que elas sejam feitas. Quantas vezes nós queremos assim, queremos que a nossa igreja cresça, mas eu me disponibilizo a evangelizar,
Eu me disponibilizo a participar das atividades da igreja para que ela cresça não só em número, mas em espírito e em verdade. Eu tenho crescido em espírito e em verdade, eu tenho crescido em maturidade. O meu andar tem sido digno de ser chamado de servo de Deus. Então, esses conselhos nas Escrituras são exatamente para que nós nos comportemos e façamos a diferença no mundo em que está vendo todo mundo igual. As pessoas hoje já não veem mais diferença entre o justo e o injusto, como a palavra de Deus diz. Haverá um tempo que você conhecerá o justo e o injusto. Jesus, lá em Mateus, capítulo 15, ele nos traz a visão em relação à palavra que nós professamos. A palavra que nós professamos, ela será boa ou ruim? Sairão palavras boas, dependendo daquilo que meu coração estiver cheio. Jesus, no versículo 18 do capítulo 15 de Mateus, ele fala assim: mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura, porque é do coração que vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras e as calúnias. E as calúnias, palavras malditas. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Ou seja, para que minhas palavras possam ser palavras benditas, palavras que abençoam vidas, o meu coração precisa estar cheio de coisas boas. O meu coração precisa estar cheio da palavra de Deus. Lembrando hoje que estamos celebrando o dia da Bíblia. O dia da palavra, né? O dia da palavra. Então eu preciso me alimentar para que eu possa falar, possa realmente levar palavras para outras pessoas que sejam palavras que abençoam, palavras que exortam com carinho, com amor, palavras de justiça. Mas para que isso tudo possa acontecer, o meu coração precisa estar cheio. Cheio de quê? Da palavra. Da palavra de Deus. O salmista, ele diz que escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele vai dizer que as palavras dos meus lábios sejam agradáveis ao Senhor e o meditar do meu coração. Quando a gente fala sobre essas palavras, e como Jesus disse nesse texto, se nós nos enchermos da palavra de Deus no coração, com certeza, todas as vezes em situações, virá a palavra de Deus à nossa boca para confortar. Se nós estivermos com o coração cheio da palavra de Deus, que é você meditar nela, como diz o salmista também no Salmo 1, e na sua palavra medita de dia e de noite, significa que eu estou vivendo a palavra 24 horas. Se eu estou vivendo a palavra e ela faz parte do meu coração, com certeza a minha boca irá sair palavra de Deus. Quando Jesus disse sobre esse texto que o que a boca fala e do coração está cheio, exatamente o que ele fala para você: encha-se da palavra de Deus. Talvez, Neto, para completar essa ideia, lá em Mateus capítulo 15 ainda, no versículo 8, Jesus está dizendo assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Eu acredito que o grande desafio do crente do século 21, o nosso grande desafio é nos aproximarmos de Deus. É viver aquilo que nós falamos. É isso aí. E você só vai viver isso se você se relacionar, ou melhor dizendo, se você levar a sério as orientações que estão inseridas, encontradas na palavra de Deus. Lá no Salmo 119, 105, diz que a palavra é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para iluminar os nossos pés. Então precisamos avaliar de que maneira estamos andando, quais têm sido as nossas
atitudes como cristãos nesse mundo tão complexo. E nós vemos nesse ponto da excelência da sabedoria, em que buscarmos palavras sábias para sermos agradáveis, é exatamente nesse ponto. Como a palavra de Deus ela é completa, com certeza em certos momentos nós iremos ter a memória, palavras vindas da parte de Deus. Mas elas só virão da parte de Deus se nós vivermos ela, né? Lermos a palavra de Deus, nos alimentarmos da palavra de Deus, também nós temos que fazer com que vivamos ela. Meditar na palavra de Deus é viver o dia a dia dela. Como o salmista diz no Salmo 1, e na sua palavra medita de dia e de noite. A diferença entre ler a palavra e meditar nela meditar quer dizer colocar em prática, colocar ela aplicada à minha vida. Ler apenas eu vou ler, como leio uma notícia de jornal. Mas ler a palavra por ela ser viva, e ser meditada, quer dizer, ao ler e meditar nela, eu vou trazer para mim a prática dessa palavra. Confiar totalmente nela, de que ela é a verdade. Que o grande momento hoje em dia é exatamente isso. Existem pessoas que, ao ler a palavra de Deus, alguns textos, eles preferem abolir da palavra de Deus. Eles preferem não ler esses textos, porque esses textos estarão em confronto com o meu viver. Se esses textos estão em confronto com o meu viver, estão vindo de encontro àquilo que eu estou fazendo, ele está o quê? Ele está me corrigindo. Então, eu preciso ter discernimento para não abolir da palavra de Deus. Se eu ler um texto aqui duro para o meu comportamento, eu tenho que aceitar como correção de Deus e trazer a meditação dessa palavra para que o meu comportamento seja mudado, como ele diz aqui. A sabedoria está na maturidade, na medida certa das coisas, no falar, no andar, no agir dignamente diante de Deus e da sociedade. Diante de Deus, cumprindo a sua palavra. E diante da sociedade é o nosso comportamento mudado através da palavra de Deus. Reforçando aí essa sua palavra, trazendo um embasamento bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. É isso aí que nós precisamos entender. Porque se não houvesse necessidade de correção, a palavra não teria, né? A palavra não daria aqueles fatos que Deus condena. Então seria muito fácil nós lermos na palavra de Deus só bênção, né? Não lermos que muitas atitudes nossas têm que ser corrigidas pela própria palavra de Deus, para que o nosso viver seja digno diante de Deus e da sociedade. No último ponto dessa lição, que vamos ver agora, é tirar o proveito do templo no ciclo de vida e na hora oportuna, que é os 2 capítulos finais de Eclesiastes, né, do capítulo 11 e 12. No capítulo 11, Eclesiastes começa dizendo assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. É interessante quando já vimos que para tudo há tempo debaixo do céu, e que o nosso Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. É interessante há umas lições atrás, nós estávamos aqui falando que nada é novo, tudo se repete. E se nós olharmos, as coisas, elas parecem um ciclo da natureza, né? Muitas pessoas falam assim, não se choveu tanto durante esse tempo como há tempos atrás. Os eclipses se repetem, né? Nós teremos agora, parece que provavelmente daqui a uns dias, um grande eclipse também. As chuvas, a quantidade de chuvas, ela aumenta,
durante um período, passa-se um período de seca, a cada tempo aparece uma nova doença, uma nova enfermidade, um novo vírus, e a cada dia as coisas são, parece que repetidas. Até mesmo na nossa vida, muitas vezes se repetem, né? Quando José estava no Egito, que Deus revelou a Faraó que iria acontecer 7 anos e logo após outros 7 anos, muito dessas situações elas já se repetiram. Nós tivemos um período em que tivemos chuvas tremendas do Espírito Santo no ano de 2013 e tivemos um período de seca tremenda, onde falou-se até em racionamento da água. Então, agora esses dias também choveu de maneira terrível em certas regiões do estado. Isso acontece. E por quê? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de chover, há tempo de seca, há tempo de colher, há tempo de plantar. Então, tirar proveito do tempo no ciclo da vida e na hora oportuna. Na hora da bonança, na hora da tranquilidade, é a hora que nós devemos aproveitar melhor o nosso tempo. Muitas vezes a gente fala que devemos nos preparar para as vacas magras, né? Quem diria que no ano de 2019, diria que em 2020, muitas pessoas ficariam sem emprego. Teve pessoas que no ano de 2019 tiveram uma grande renda, um emprego muito bom, mas ele não se preparou para o tempo de 2020 e passou dificuldades. Pelo que pareça, às vezes a gente tem que prever para prover. De que maneira? Saber que nos tempos de dificuldade, nos tempos de bonança que nós temos que nos preparar para enfrentarmos o tempo da adversidade. Então, é justamente com base nessas premissas que podemos e devemos aprender a tirar proveito do nosso tempo de vida. Devemos fazer o que é bom no tempo oportuno. Quantas situações nos são apresentadas em nosso dia a dia? O que fazer diante delas? O melhor é agir com sabedoria e fazer o que for necessário e conforme as nossas possibilidades. Então, tirar proveito do tempo, daquilo que já sabemos que pode acontecer, é a maneira sábia de saber remir o tempo. Então, nós devemos aprender que, se a Bíblia diz assim, não só há tempo de colher, mas também há tempo de plantar. Há tempo de ficar alegre, há tempo de entristecer. Há tempo de dançar, há tempo de ficar quieto. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Então, para tudo há um tempo. E devemos saber o quê? Usar melhor o nosso tempo. Então, quando Eclesiastes vai dizendo, e ele no capítulo 14, nós já lemos sobre o tempo no capítulo 3 de Eclesiastes, nós já havíamos lido sobre o tempo para todas as coisas, para todas as coisas o tempo determinado por Deus. Mas aqui ele vem nos dizer que nós deveríamos aproveitar melhor o nosso tempo, e na hora oportuna. Exatamente o que devemos fazer. Devemos fazer o que é bom no tempo oportuno. Quantas situações nos são apresentadas no nosso dia a dia. E o que fazer diante delas? O melhor é agir com sabedoria e fazer o que é necessário conforme as possibilidades. Nunca para além e nem para quem, pois prejudicaremos a nós mesmos e não conseguiremos dar conta do que planejamos. A sabedoria nos ensina a investir e acreditar e confiar que nossos atos e ações estão sendo vistos por nosso Senhor e que no tempo certo obteremos o seu favor. Isso se não obtivermos no mesmo instante. Quando Jesus diz que muitas vezes nós ficamos ansiosos sobre as coisas que irão acontecer, é como se nós não confiássemos no controle de Deus. Então, ele está dizendo assim, o Senhor, Deus está no controle de todas as coisas.
vocês não devem ficar ansiosos, nem às vezes entrar em tristeza por coisas que vocês não sabem nem que vão acontecer ainda. Mas aproveitem o seu tempo para viver primeiro o reino de Deus. Então, quando nós vemos isso, é que às vezes os tempos, se não nos prepararmos para as adversidades, para os problemas, com certeza, diante dos problemas, nós sucumbiremos. E como nos prepararmos para isso? Aproveitando o tempo diante de Deus, né? Jesus, durante todo o seu ministério, ele preparou os discípulos para a grande comissão, para a missão de evangelismo, e para que, dizendo a eles que a vida não seria fácil, a pregação do evangelho não seria tranquila, seria cheia de tribulações, exatamente preparando eles para eles poderem aproveitar as maiores oportunidades para evangelizar, que vai chegar lugar que você vai evangelizar, o evangelho vai ser aceito, mas vai chegar lugar que as pessoas te colocarão para correr, te apedrejarão. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar esse tempo para fazer isso, para evangelizarmos. E a resposta ela poderá vir depois ou antes. Como ele diz aqui, lance o pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Lance o pão que ele fala aqui é Jesus, que é o pão da vida. E ele diz também, reparte com 7 ou ainda com 8, porque não sabes o mal que haverá sobre a terra. Quer dizer, quando você lance o pão sobre as águas, que você leva Jesus para as pessoas, você poderá ter esse retorno rápido ou lá no futuro. E essas pessoas, como ele diz aqui, elas serão o quê? Porque eles não sabem o mal que virá sobre a terra. Então, interessante que quando nós devemos usar o ciclo de vida, na hora oportuna para poder falar dessas palavras com sabedoria. Alegrar-se faz parte do viver. Não precisamos achar que temos que viver uma vida sem diversão e alegria. Isso faz parte, a Bíblia mesmo diz, deleite na tua mocidade, aproveita os teus dias, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. E isso é bom e saudável, mas vemos que no período da juventude isso é mais enfatizado. A alegria é natural e incentivada, porém, mesmo nesses momentos, nós somos chamados para exercer a sabedoria. Como diz em Eclesiastes 12, ele diz o seguinte: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Esse conselho que ele nos dá é exatamente a usarmos a juventude como sabedoria. Hoje nós vemos às vezes a juventude tão preocupada com tantas coisas, como ele diz aqui, mas temos um período da juventude, e isso é mais enfatizado, a alegria é natural e incentivada, mesmo nesses momentos. Somos chamados a exercer a sabedoria. Na juventude, o tempo para o prazer é mais acentuado, e o jovem deve aproveitar, mas na velhice também há suas alegrias. Em todas as fases do ciclo da nossa vida, há alegrias e delas devemos desfrutar, mas em tudo lembrando e procurando viver com sabedoria, pois a consequência das escolhas virão boas ou ruins. Quando ele fala sobre lembrar do seu Criador na sua juventude, é porque você viva saudável, tenha alegria saudável, tenha amizade saudável, que você tenha uma vida diante de Deus agradável. Se você tiver uma vida diante de Deus agradável, a sua velhice vai ser de alegrias. Como o próprio provérbio diz que os netos são a alegria dos avós. Quer dizer, se você tiver uma vida saudável, lembrando de Deus em todas as coisas, você vai viver com sabedoria e com certeza você vai ter uma vida saudável no seu próprio corpo. Você não vai entregar o seu corpo a coisas que desagradam a Deus. Então, quando ele fala, lembra o teu Criador na tua juventude, exatamente para que você, tudo que for fazer, o Criador esteja no seu pensamento. Eu estou ou não agradando a Deus? Lembro-me, quando eu era jovem, que as pessoas costumavam dizer assim, o crente ele não é alegre. Eu falei assim, você se engana. Eu lembro hoje eu não vejo no nosso meio, mas existia, na minha época,
os congressos de mocidade, né? Que eram os congressos de juventude, onde nós íamos para lá, onde tinha louvor, tinha brincadeiras, tinha gincana. Fora também as reuniões de mocidade, o momento social, né, em que os jovens brincavam no pátio da igreja, cantando, rindo, né, ou às vezes se reunia para fazer um acampamento. Então, eles viviam a vida saudável diante de Deus. Hoje em dia, é até difícil reunir jovens na igreja, porque os jovens hoje, eles veem tanta coisa fora da igreja e das quais eles querem participar, e muitas vezes eles deixam a igreja, porque houve esse burburinho, como eu ouvia na minha juventude, dizendo, o crente não brinca, o crente não se diverte. Rapaz, eu lembro que eu me divertia, jogava futebol, eu ia para os congressos, onde a gente tinha momentos, a gente conhecia pessoas novas, e eram momentos agradáveis, né? A gente fazia campeonato de futebol de salão no Rio de Janeiro, em que a gente ia e a primeira coisa que a gente fazia antes de fazer qualquer atividade era orarmos e colocarmos diante de Deus o nosso testemunho, porque tinham pessoas ali que não eram cristãos, pessoas que não conheciam Jesus, que através do nosso comportamento ali, nós pudéssemos levar essas pessoas a conhecer o Senhor, saber que a nossa vida, ela não era engessada, ela não é engessada. Nós temos alegria. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar no Senhor, e nós nos alegramos. Aproveitar o tempo, meus irmãos, eu entendo que essa palavra do sábio Eclesiastes, ele é uma palavra motivacional. Aproveitar o tempo é você aproveitar enquanto você tem todas as áreas da sua vida, enquanto você tem forças, enquanto você tem saúde, enquanto você tem energia, enquanto você tem esse equilíbrio emocional, enquanto você pode, no âmbito profissional, se você pode estudar para alcançar lugares mais altos na sua profissão, faça isso, aproveite, estude, não perca tempo em relação a isso. Agora, vindo para o reino de Deus, muitos cristãos, na sua velhice, ficam tristes, ficam com complexo de culpa, porque enquanto jovem não aproveitaram a sua juventude, a sua vida, não entregaram completamente a serviço do Senhor, não se envolveram com a igreja, não se envolveram com o discipulado, não se envolveram com evangelismo, não se preocuparam em ganhar almas para Cristo, e tinham tempo para isso, ocuparam esse tempo com outras coisas. Aí quando chega na velhice, se arrependem e não tem contentamento. Aí vem aquele saudosismo, poxa, eu poderia ter feito tantas coisas para Deus, mas hoje eu estou impossibilitado, não tenho mais saúde, não tenho mais forças, não tenho mais equilíbrio emocional, e eu gostaria. Em contrapartida, aquele que fez isso, e nós temos exemplos aqui, eu vou citar o exemplo da irmã Gedília. Ela vive a terceira idade, o momento de velhice, com uma alegria que nos contagia, porque ela aproveitou o seu tempo, ela não perdeu tempo, ela investiu em missões, ela se tornou uma missionária, ela se capacitou, ela se envolveu com as coisas de Deus, e hoje ela tem alegria, contentamento em falar assim, passei por muitas lutas, tive muitas perdas, com pessoas como ela, tive muitas perdas, mas eu tenho alegria, porque eu me envolvi com Deus, eu dediquei a minha juventude, dediquei a minha vida na obra do Senhor. Então, nós agora que temos forças, você que está me ouvindo, que é membro da igreja, que é um servo de Jesus Cristo, o que você está fazendo com o seu tempo? Quando o salmista fala isso, não tenho neles contentamento, é dizendo assim, eu não produzi nada. A minha juventude foi vivida exatamente
para mim mesmo. Eu não vivi para Deus. É muito triste nós chegarmos na velhice e dizermos que não produzimos nada diante de Deus. Apóstolo João, ele em uma das suas cartas, ele diz que escreveu aos jovens: porque sois fortes, já venceste o maligno. Quando João fala isso, ele diz o seguinte: você já venceu o maligno não andando no curso desse mundo. Quantos jovens hoje andam mais no curso do mundo do que na palavra de Deus? Eu questionava muito meus filhos: você tem tempo para ler tudo? As pessoas jovens na igreja têm tempo para ler tudo. Se você perguntar, alguns jovens já leram o livro de Harry Potter, já leu todos aqueles livros de Harry Potter, já deve ter lido também os livros do Game of Thrones, já deve ter visto inúmeros outros livros, mas a Bíblia ele não lê. A Bíblia ele não lê e nem medita nela. Aí é a grande pergunta: vai ter contentamento na velhice? Deixando de aproveitar, porque às vezes, mas a Bíblia, você vai ler a Bíblia hoje. O ano que vem você vai ler ela de novo. Você não vai ler como você leu a primeira vez. Você vai ler uma terceira vez, é como se você estivesse lendo um livro novo. Aprenda a ler a Bíblia e ver que ela se renova todos os dias. Se você ler a história de um desses episódios, é só aquilo ali, não muda. Essas histórias, elas não mudam, mas a Bíblia parece que há mudança no entendimento. É isso que nós, quando quando é dito que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, exatamente porque ela não está só parada aqui. Você vai ler texto e daqui a um tempo você vai ler o mesmo texto e Deus vai falar com você de uma forma diferente. Por isso que eu falo, às vezes as pessoas na juventude gastam seu tempo com tantas coisas. Não é que não possa, né? Não é ser engessado. Há tempo para tudo, há tempo de se divertir, mas há tempo para Deus. Precisamos colocar diante de Deus, principalmente na juventude, o espaço que Deus quer ter na nossa vida. Quando o Eclesiastes diz aqui: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, exatamente porque não podemos apenas usufruir da mocidade, que é um momento de vigor, um momento de plena potência em saúde, né, que o jovem está no auge da sua força, né, humanamente falando, e do seu vigor e dos seus sonhos. Ele esqueça-se de Deus. Ele disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que você, quando chegar na velhice, vai dizer assim: eu tive uma excelente mocidade. E eu sempre penso nisso da seguinte forma: as pessoas podem conquistar todos os lugares no mundo, todo o sucesso, mas quando chegar na velhice, se ela conquistou esse sucesso por méritos próprios dela, ela vai ser uma pessoa frustrada, ingrata, e jamais ela vai reconhecer Deus nas atitudes dela. Mas se ela for uma pessoa que conquiste todo o seu sucesso com Deus em primeiro lugar, ela vai chegar na sua velhice feliz e grato e sem frustrações, porque vai saber que tudo ele conseguiu através de que Deus o deu. Então ele vai ser grato a Deus, diferente daqueles que gastam toda a sua força para conseguir os seus méritos, esquecendo de que Deus está no controle de todas as coisas. Nesse contexto, Neto, irmãos que estão ao alcance aí da nossa voz, está acompanhando a transmissão, agradecemos como igreja a sua participação, que Deus possa abençoar a sua vida. Algo que tem me incomodado muito, irmãos, é o ID. Eu tenho avaliado muito a minha vida, refletindo muito acerca dessa comissão, dessa ordem que fora nos dada ao Senhor Jesus. Eu tenho me cobrado muito em relação ao discipulado, né? Ao evangelismo pessoal, ou seja, quantas almas para Cristo eu estou ganhando?
O que eu estou fazendo para ganhar almas para Cristo, para fazer diferença, para testemunhar do amor e da graça do Senhor Jesus Cristo? E isso tem me incomodado por demais. Eu sempre tenho refletido, poxa, estou perdendo meu tempo, porque eu fui chamado com um propósito. E aí eu quero trazer isso para a igreja. Se fizermos uma análise, uma avaliação, precisamos fazer essa avaliação todos os dias. A igreja está estagnada. Mas por que está estagnada? É porque eu sou igreja. Eu sou igreja individual. E se existe uma ação, um movimento individual, vai fazer com que haja também, com que exista um movimento coletivo. Então, olhando como igreja, eu preciso estar refletindo. O que eu estou fazendo como cristão? Será que eu estou perdendo tempo com outras coisas, fazendo outras coisas, pensando em outras coisas? Isso tudo vai passar. No final, o que nos será cobrado pelo nosso Deus são vidas, são almas. É nesse tempo também que o salmista, que o escritor sagrado nos traz essa reflexão. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo fala assim: portanto, aquele que pensa que está de pé, melhor ter cuidado para não cair. Ou seja, se você tem condições de pregar o evangelho, de orar, de buscar o Senhor, busque, enquanto você tem saúde, enquanto você está bem, para que quando chegar os dias ruins, que você não tiver mais condições de fazer isso, de orar, de ler Bíblia, de estar na igreja, de pregar o evangelho, você não venha se afastar, não venha se enfraquecer. Então assim, nós vivemos um tempo difícil, momento de isolamento, de pandemia, mas não podemos deixar de fazer aquilo que nós precisamos fazer por causa disso. Isso é perder tempo. Nós vemos também que eu tenho que trazer para mim, nós somos salvos pela graça. É um dom de Deus, não vem de nós e nem das obras. Mas qual o efeito da graça na minha vida? É muito bom dizer assim, eu não preciso fazer obra para ser salvo. Mas qual o efeito da graça na minha vida em relação ao reino de Deus? Se eu sou salvo pela graça, por que eu não posso compartilhar essa graça? Para que outras pessoas também sejam salvas pela graça e ela tenha o mesmo efeito para ela compartilhar com outros. Como diz aqui, lança o teu pão sobre as águas. Então, isso é para que nós reflitamos, irmãos, é muito fácil para nós, já estou salvo, estou tranquilo, mas a nossa responsabilidade diante de Deus, ela pesa para o seguinte: se nós recebemos a graça e não compartilhamos essa graça, é como aquele que recebeu um talento e enterrou esse talento. Cabe aí, Neto, para fortalecer essa sua palavra, essa frase, obras de salvação é o resultado da ação do Espírito Santo na vida do crente. Na vida do crente. Se eu não me incomodo em ficar em casa enquanto o evangelho está acontecendo, eu preciso pedir a Deus que seja avivado dentro de mim o mesmo desejo que eu tive no início, como voltar ao primeiro amor. Porque nós recebemos um presente de Deus, a salvação em Cristo Jesus através da graça. E esse presente, ele é para ser compartilhado.
Ele não é um presente só para mim, não é aquele presente que você recebe uma camisa, ela é sua, você não vai pegar sua camisa e sair dividindo com todo mundo. Mas Jesus, ele é um presente que ele tem que ser compartilhado, porque é um presente de Deus para mim e para toda a humanidade. Então, eu preciso ter em mente isso vivo. Eu não posso ficar estagnado, parado, amedrontado ou retido, porque eu não cumpro essa parte da salvação pela graça. Eu tenho que usar todas as minhas forças. A Bíblia diz: trabalhe enquanto é dia, porque a noite logo vem. Quando a Bíblia diz sobre a noite, muita gente pensa que é o escurecer. Não, essa noite é a morte. Trabalhe enquanto você está vivo, enquanto você está ativo, porque vai chegar uma hora que você não vai poder fazer nada, como está escrito. Você tem que fazer em vida, porque depois que você for para o túmulo, lá não adianta mais nada. Você não tem como trabalhar. Você não vai poder chegar depois de morto, poder salvar alguém, falar para alguém de Jesus. Então você tem que trabalhar enquanto é dia, enquanto você está vivo. Faça tudo enquanto tem vida. Então, se eu não aproveitar esse tempo com sabedoria e oportunidade para falar de Jesus, eu estou jogando o tempo fora. Eu preciso pedir a Deus que eu deixe de ser tímido, que eu deixe de ser atemorizado. Eu preciso pedir a Deus que Ele me encoraje, que muitas vezes cantamos corajosa, aquele hino: um pendão real nos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos pois o defendeis. Eu não posso cantar esse hino se eu não tenho coragem de falar do Evangelho de Jesus. É muito bonito o hino, a letra, mas se eu não tenho coragem de falar de Jesus, eu estou amedrontado, eu tenho que pedir ao Senhor que me dê coragem e sabedoria para aproveitar esse tempo. Irmãos, Jesus não disse a data nem a hora, porque seria muito fácil para nós sabermos: vou voltar no dia 15 de dezembro às 14 horas. Maravilha, né? Todo mundo só resolvia procurar se acertar com Deus no dia 14, até mesmo no dia 15, né? De meia-noite até as 2 da tarde. Mas Jesus não diz isso. E nós precisamos trabalhar enquanto é tempo, porque a noite, enquanto é dia, porque a noite logo vem. O temor de Deus, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Essa é a chave da questão vista até aqui. Temer a Deus e honrá-lo é dignificá-lo em todos os atos do nosso viver. Honrar é uma escolha e atitude de reverência e respeito. Isso é dizer ao Senhor: eu te amo, Senhor. Obrigado por seu amor e cuidado para comigo e com todos os meus. Esse amor é demonstrado por meio do viver em obediência à sua palavra. Esse é o diferencial na vida daqueles que amam a Deus e seguem os seus ensinamentos. O ímpio não vive assim, infelizmente. Tem prazer em pecar, em amar a cultura do mundo e os seus oferecimentos. Deus é o autor da vida e do manual para o viver. Sejamos sábios em utilizar a nosso favor e sabedoria que vem do alto. Não temos como entender os mistérios da vontade de Deus para o nosso viver, mas temos como aceitar o seu imenso amor, em especial por aqueles que escolhem caminhar com Ele. Ontem eu tive uma surpresa quando veio um rapaz ali em casa buscar ele havia um incêndio que houve na serra, ele perdeu tudo e pediu a doação, né? Perdeu tudo, queimou a casa, só ficou com a roupa do corpo. E chegou até lá em casa através da minha enteada, né, pela rede social, e nós mandamos para ele algumas coisas que estavam lá em casa. Ele veio buscar. E ele chegou, ele viu o instrumento lá em casa e ele perguntou: aqui também tem músico? Eu falei: tem. Aí eu falei: não, a gente toca na igreja. Ah, eu era da igreja. Aí aquilo ali primeiro me deu um... E agora? Aí eu conversei com ele depois e falei da minha experiência pessoal com Deus. Irmãos, nunca queira que Deus te coloque na parede.
Porque no dia que o Senhor falar para você, ou vai ou racha, Ele vai dizer para você, ou você quer ou não quer. Quem comigo ajunta, ou se não espalha. Então, Jesus, ele falou isso com os discípulos muitas vezes. E aí nós vamos dizer, Senhor, para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de salvação. Queridos, sabedoria, o manual de Deus para a nossa vida, a palavra de Deus. Hoje comemoramos o dia da Bíblia e nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós precisamos usar com sabedoria, tirar proveito do tempo. Não vamos entender os mistérios da vontade de Deus, mas saber que Ele está no controle. Não vamos entender porque o ser humano sofre. Nós não temos capacidade por isso. Mas podemos entender qual será a nossa atitude diante dessas questões, conhecendo o Deus que nós servimos e a sua palavra. Então, é para que nós venhamos refletir. Vamos remir o tempo. Vamos remir o tempo, porque os dias estão sendo abreviados. E se nós ficarmos parados, nós não clamarmos, não falarmos, as pedras clamarão. Então nós precisamos usar o tempo de Deus para a nossa sabedoria. Usar com sabedoria e o tempo oportuno de Deus para a nossa vida. No próximo domingo nós estaremos iniciando a lição 13, que é sobre o livro de Cântares. Exaltação ao amor à família. O livro de Cântico dos Cânticos é a última lição desse trimestre, e domingo que vem já é o terceiro domingo de dezembro, aí só haverá o último, que é o quarto domingo de dezembro. Já estamos avaliando a próxima lição, tá? E já estamos pensando no próximo, na próxima lição para o ano que vem. Eu espero que os irmãos consigam estar aqui conosco, porque precisamos muito dos irmãos para a gente poder conversar, para a gente poder colocar os nossos pontos de vista, porque nós nos ensinamos, uma palavra que me veio à mente é inseridos no mundo, mas não fazendo parte dele. Viver com sabedoria é você saber que você está no mundo e não faz parte dele. Você está no meio de pessoas que não são do Senhor e você não faz parte dele, você faz diferença. Durante esses anos todos, já aconteceu muito de eu estar com alguns irmãos e, infelizmente, eu não podia acreditar no testemunho deles. Teve uma vez, chegou para mim e falou assim, eu olhei ele com um copo de uma bebida na mão, a gente estava num churrasco com os colegas, aí eu falei assim, você vai beber? Ele virou para mim, a gente está no meio de amigos. Aí eu falei assim, mas ele tem um olho que ele não é tirado de mim nunca. E se eu não fizer a diferença aqui, eu não vou fazer diferença em lugar nenhum. Porque dentro da igreja eu sou igual a todo mundo. Mas aqui fora eu tenho que ser diferente de todo mundo. O meu comportamento diante das pessoas de fora tem que ser diferente, porque eu sou diferente. Dentro da igreja, dentro da comunidade, eu vou me comportar como todo mundo, sentadinho no banco, cantando, louvando, lendo a Bíblia, orando. Ali eu sou igual. Mas aqui fora, eu igual lá dentro sou diferente aqui fora. E aqui fora, que vai mandar é a minha diferença. Aí ele olhou para mim. E também um outro amigo meu, numa confraternização entre a gente, ele pegou um copo de uma bebida também, não sei que bebida era, eu olhei para ele. Não falei com ele naquela hora, mas depois quando nós fomos para casa eu falei para ele. Aí ele, mas ali a gente estava na confraternização. Eu falei assim, é ali
que eu digo para os meus superiores que Jesus, Ele está em primeiro na minha vida. Porque não adianta eu confessar com a minha boca e a minha atitude for contrária para agradar o meu chefe. Eu não tenho que agradar ninguém, tenho que agradar a Deus. Se eu agradar a Deus, as outras coisas nos serão acrescentadas. Se eu viver com sabedoria, Deus vai me abençoar através de outras pessoas. Mas se eu me preocupar em agradar as pessoas e não agradar a Deus, eu poderia fracassar. Eu aprendi uma coisa: você pode ser reprovado pelos homens, mas nunca seja reprovado por Deus. As pessoas podem te reprovar, porque você não concorda com elas, mas você não pode ser reprovado por Deus. Como a Bíblia diz, apresenta-te diante deles, aprovado por Deus, do que você não há de se envergonhar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos, a cada dia, pegar a palavra, meditar nela e colocar ela como base do nosso viver, para que tenhamos vida com sabedoria, saibamos usar o tempo, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Uma vez a pessoa perguntou para mim: você teve sorte? Não, eu não tive sorte. Eu aproveitei a oportunidade que Deus me deu. E as minhas oportunidades que Deus me deu não denegriu ninguém. Eu não passei por cima de ninguém. Eu simplesmente recebi o que o Senhor queria como justo para mim. Eu sempre tenho pedido ao Senhor, como diz aquele salmo: não quero nada do que eu não mereça. Basta simplesmente o que o Senhor tem para mim, já é o suficiente. Amém? Que o Senhor nos abençoe. E você que estiver em casa possa meditar nesses livros que nós estudamos, livro de Jó, livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, e semana que vem estaremos fechando o livro de Cântares, que são livros poéticos, mas que trazem ensinamentos tremendos para a nossa vida. E se nós, como eu disse, se nós aprendermos, colocarmos em prática tudo que esses conselhos nos dão, nós teremos uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. Né? Queremos agradecer a presença de todos, né, aí online, ao alcance dessa transmissão. Certamente essa escola foi uma bênção em nossas vidas, é uma bênção, tem sido uma bênção em nossas vidas, mas queremos convidar você também a estar conosco hoje, logo mais à noite, às 19 horas, celebrando o Senhor Jesus, adorando o Senhor Jesus, seja presencialmente ou online. Compartilhe o Facebook com outras pessoas, para que a palavra do Senhor possa chegar, possa alcançar outras famílias, possa alcançar outros corações. Que Deus nos conduza em um dia abençoado, uma tarde rica e abençoadora, e que a presença dele seja constante em nossas vidas, fortalecendo-nos e nos condicionando a cada dia mais a fazer a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, no nome de Jesus. Até mais à noite. Amém. Vamos orar? Vamos. Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor para conosco. Sabemos que nada somos e nada merecemos, mas a tua graça e o teu amor é sobre cada um de nós. Ó Pai, que nesse dia a tua igreja possa ser avivada e levantada a um compromisso real e verdadeiro com o Senhor, para que possamos, ó Deus, cumprir a missão que nos é dada de pregar o Evangelho. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia, abençoa-nos no decorrer desse dia, dá-nos discernimento do teu Santo Espírito, e logo mais à noite, Senhor, que a tua palavra seja viva e eficaz nesse lugar. Que tudo que for feito aqui seja para honrar e glorificar o teu nome. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo dia de hoje que comemoramos o dia da Bíblia. Que, ó Senhor, que ela seja o livro guardado em nosso coração. Que ela seja a base do nosso viver. Traga, Senhor, à mente tudo aquilo que o Senhor tem nos
temos lido e ouvido da Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, dirige as nossas vidas no nome de Jesus. Amém.